E agora há pouco o governador fez uma coletiva à imprensa e respondeu sobre essas denúncias feitas pelo Ministério Público. Ele falou da possibilidade de o decreto continuar na fase 2 e fez parcial sobre a pandemia do estado. O governador Marcos Rocha iniciou sua fala lendo uma nota oficial. Diz que a denúncia sobre possível fraude feita pelo Ministério Público de que a administração teria fraudado o número de leitos para não entrar em decreto, afirmou que foi uma afronta ao Executivo Estadual. Acreditamos que tal situação tenha sido uma falha de interpretação por falta de conhecimento técnico-científico, gerando uma ação precipitada e isolada de um único membro de uma instituição tão importante que é o Ministério Público do Estado de Rondônia. Ainda nessa terça-feira, dia 26, nós, do governo de Rondônia, temos trabalhado muito para poder fazer a coisa certa, para poder fazer com que os nossos leitos tenham os médicos adequados. Já sobre o decreto da pandemia, principalmente se mantém ou não o comércio fechado, bem como toque de recolher, Marcos Rocha não confirmou se continua ou não, mas não descartou a possibilidade de manter as restrições para frear a Covid-19. Esse decreto, nós estamos trabalhando ainda hoje nele, para ver se nós podemos avançar ou se há necessidade. Como eu disse, é um trabalho feito em conjunto, em equipe, e as decisões que são adotadas para proteger pessoas. Se nós abrirmos ou se ele amplia, porque na verdade o decreto já existe, né? Se avança de fase ou retroage de fase, isso vai depender dos conselhos que existem, né? E nós, é bom que se saiba, nós já recebemos, inclusive, vários posicionamentos para que a gente mantenha o decreto. Inclusive da própria Secretaria de Saúde, o doutor Fernando Máximo, acha que esse momento, mais alguns poucos dias, é importante. Entretanto, o martelo final é meu, como eu disse, eu que assumo a responsabilidade por fechar ou abrir, né? E é isso. Vamos trabalhar ainda hoje, mais tarde, para poder definir. Em seguida, falou o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, reforçando como o corpo de técnicos realiza a contagem dos leitos, segundo ele, que são feitos em uma única matriz e que a quantidade muda no decorrer do dia a dia para mais ou para menos, dependendo dos óbitos. Todos os decretos que saíram e todas as reclassificações, elas são baseadas em duas matrizes. A taxa que fala da velocidade de contágio e a segunda é a base, é o número de leitos. Existe um comitê técnico-científico que pega esses números e ele bate uma fotografia do momento da reclassificação. Olha, o Ministério Público faz o papel dele, não há nenhuma dúvida disso. O promotor-geral de Guimarães é um promotor experiente, por quem eu tenho profundo respeito, acompanho o trabalho dele já há algum tempo. E naquilo que ele acredita, ele vai fundo. E quer provocar, evidentemente, o contraditório do outro lado. E isso depois, claro que vai para o judiciário. Agora, um pouco que eu conheço, o governador Marcos Rocha, eu não vejo nenhuma chance de ter havido má fé do governador não querendo assumir uma posição de fechar ou de abrir o comércio. Não iria, sinceramente, é minha modestíssima opinião, até porque, paralelamente aos números que o governo vinha lançando, e a dúvida é com relação ao Sero, por exemplo, o próprio Fernando Máximo deu dezenas de entrevistas dizendo o Sero não está funcionando. O Sero não tem médicos para atender. Lá no Sero nós não temos pacientes em UTI, embora tenha UTI. Ele deu dezenas de entrevistas a respeito disso. Ora, se houve
em algum momento, deliberadamente, a manipulação de informações, seria muita ingenuidade se inserir no contexto sério, por exemplo, como um local em que está lotado de pessoas, ou melhor, vazio de pessoas, e por isso abrem-se vagas e assim por diante, e diminui os impactos, e ele confessar, dizer, olha, o sério não existe, o sério não pode entrar em estatística porque não tem médico. Seria réu confesso o Estado numa situação como esta. Nós sabemos que o sério, eu não sei se teve algum momento que o sério, né, esteve para receber pacientes efetivos lá de Covid. Alguém colocou lá nas estatísticas, pode até colocar, o promotor dele está dizendo, mas acredito que tenha sido falha humana e não a vontade deliberada de enganar quem quer que seja, porque, como eu disse, o próprio secretário veio e deu dezenas de entrevistas dizendo, olha, o sério não está funcionando, o sério não existe, o sério não tem médicos. Ele chegou a dizer, nós já fizemos mais de 50 chamadas de profissionais médicos em chamamentos públicos e ninguém se apresenta. Então, seria um contrassenso usar o sério para manipular as informações e, ao mesmo tempo, dizer que o sério não está funcionando. Quer dizer, agora, se o promotor diz que vê isso nas informações, eu não vou duvidar. Quem vai fazer a defesa é o Estado. Quem já está se defendendo é o Estado. Agora, se houve falha, eu tenho certeza que não houve má-fé de ninguém para tentar ludibriar quem quer que seja, com medo de assumir a abertura ou o fechamento do Estado. Eu modestamente, tenho esta opinião e estou sendo muito sincero quando digo isso.